Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, informação importante que deve ser concretizada nas próximas horas em relação ao meia Juliano. Juliano que chegou depois de um longo período sem atuar, né? Desde o fim da Série B, que acabou antes do que a Série A. O Juliano deve receber sua primeira oportunidade de estar na lista dos jogadores que vão para o jogo nesse confronto contra a equipe do Cascavel. A tendência é que não comece de titular, que sim o João Cruz, que vem também numa sequência muito boa, que vem também numa sequência muito positiva. Ele se mantenha na equipe principal, mas vira uma opção para o segundo tempo, vira uma alternativa para o segundo tempo, para enfrentar um dos times mais carne de pescoço que a gente tem ultimamente nas temporadas do Campeonato Paranaense, né? O Cascavel vem sendo um time que já chegou na final contra o Atlético, vem sendo um time que marca muito duro, dificulta muito, às vezes usando linha de 5, às vezes usando uma linha de 6 jogadores, e o Juliano aparece como uma boa alternativa, obviamente para a gente tentar destrancar esse setor defensivo do Cascavel. Vamos falar um pouquinho sobre essa alternativa, né? Sobre essa opção de você ter o Juliano e sobre a expectativa em relação ao jogador, né? Porque o torcedor do Atlético, eu acho que ele ainda trata como uma grande novidade quando a gente recebe jogadores vindo de um contexto que já brilharam alto, né? Por exemplo, o torcedor do Atlético não está acostumado a pegar jogadores com histórico de seleção brasileira, de futebol europeu. Eu lembro quando, por exemplo, o Marlos chegou, toda a expectativa que existia no Marlos. E eu não vou botar Marlos e Juliano no mesmo patamar, acho que o Marlos jogou mais. Mas eu acho que o Juliano ele chega mais pronto para ser uma peça importante do que o Marlos chegou naquele momento que, pô, claramente estava muito debilitado pelo fato de ter uma pubalgia ali. Então o Juliano ele chega para ser esse toque de experiência, para ser esse toque de autoestima também para o time do Atlético, de você saber que você tem dois, pô, jogadores absurdos, com potencial absurdo em João Cruz e Bruno Zapelli, mas você também tem uma alternativa que dá para chamar de um jogador mais pronto. Então acho que vai ser uma grande novidade você ter o Juliano nesse elenco do Atlético, um líder que vem de uma Série B boa pelo Santos. A gente ficou muito na expectativa, elogiando, por exemplo, a Série B que o Matheus Friso fez pelo rival, mas a Série B do Juliano pelo Santos foi melhor do que a Série B que o Matheus Friso acabou fazendo pelo Coritiba. Então, no final das contas, é um jogador que, tanto na questão de saber lidar com a competição, saber lidar com uma temporada difícil, de pressão, e mais do que isso, ter o seu modelo de jogo encaixado tanto num estadual pré-Série B quanto numa Série B, eu acho muito legal. Além de toda a experiência de seleção internacional, pô, Grêmio, Fenerbahçe, clubes da Arábia, o Juliano tem uma vivência muito grande no futebol. Mas agora falando um pouquinho mais de campo e bola, o que eu espero do Juliano? E como eu acho que o Juliano ele pode se encaixar nesse time do Atlético? Eu acho que ele é um segundo atacante. Eu não vejo o Juliano como meio. Eu não tenho grandes expectativas da gente ter um Juliano sendo um cara articulador, um cara que vai criar muitas chances, um cara que vai gerar muito jogo. É óbvio, tem bom poder associativo, é óbvio, tem boa capacidade de passe, até pela capacidade técnica que ele tem. Então isso vem ao natural. Mas a minha grande expectativa em relação ao Juliano é como ele vai conseguir fazer com que a gente tenha mais presença ofensiva. O próprio Maurício Barbieri falou que ele precisou botar o João Cruz mais perto do Allan Kardec para gerar essa igualdade numérica na hora de atacar a última linha do Maringá. É isso que eu imagino do Juliano, sendo esse cara mais próximo do Kardec. Sendo esse cara que vai dividir mais a atenção ali da zaga adversária, sobrecarregando a última linha. Então, assim, expectativa criativa, eu ainda deposito muito em João, eu ainda deposito muito no Bruno, que eu acho que são jogadores que têm mais esse perfil. Já acho que isso possibilita, por exemplo, o encaixe de João e Juliano, de, porra, Bruno e Juliano, porque um jogador vai acabar complementando o outro. Ah, Thiago, mas o Juliano não chegou até a fazer um camisa 8. Será que ele pode fazer essa posição? Até pela uma questão de idade, até por uma questão de não estar num auge físico, a concepção é que você botar o Juliano como um camisa 8,
começando o jogo, obviamente que ocasionalmente pode acontecer, mas começando um jogo com necessidade de, pô, dar uma resposta ali, cobrança física também da partida, que a gente sabe que acaba sendo muito grande no cenário de Paranaense Série B, ainda não enxergam o Juliano como camisa 8. Hoje, o entendimento é que o Juliano é um camisa 10. Um camisa 10 com características diferentes do que a gente tem, mas um camisa 10. E óbvio, cara, assim, algo que chamou muita atenção do Juliano em 2024 é a capacidade de pisar na área. Então, você tendo um atacante como Kardec, você tendo um atacante como Maestriani, é muito interessante, porque eles prendem a defesa, né? Eles atraem o olhar da defesa. Então, acho que a tendência é a gente fazer muitos gols dos nossos centroavantes afundando. Eu acho que a tendência é a gente fazer muitos gols dos nossos centroavantes levando a defesa para mais perto do gol e a gente tendo essa possibilidade do cruzamento para trás, que é uma jogada letal do Juliano. Fez muitos gols ano passado assim com a camisa do Santos. Fez muitos gols que resultaram em resultados positivos para o Santos naquele momento. Então acredito que o Juliano ele possa ser essa alternativa chegando de trás também, mas é um jogador que eu acho que vai trazer um pouquinho mais dessa característica que o time do Barbieri precisa, né? De ter a bola, de comandar um pouquinho mais o jogo, de ser protagonista. Um jogador que impõe respeito. Eu gosto desses jogadores mais experientes porque parece que eles são mais maduros, então o jogador adversário ele tem um pouquinho mais de respeito na hora que chega e tudo mais. Vamos ver a minutagem que ele vai ter, né? Porque o João Cruz viveu um momento muito positivo, né? A partir do momento que a gente tem a informação que o Juliano pode estar na lista, a situação do João não é nem que ela fica ameaçada. Mas eu acho que a expectativa ela muda completamente no sentido de você poder ter um João um pouquinho mais recuado para jogar com o Juliano. Pra, pô, você pegar um time que naturalmente vem fechado para jogar contra o Atlético, cara, fica um meio de mais qualidade, fica um meio de mais circulação de bola, fica um meio de mais capacidade de criar cenários ali. Então, minha expectativa não é de uma concorrência, pelo menos nesse primeiro momento. Minha expectativa é muito pelo contrário, é de um complementando o outro e fazendo com que o meio-campo do Atlético seja mais assertivo, seja mais efetivo. Para esse jogo, nesse segundo tempo, minha expectativa é essa, porque o João é um cara que tem um bom pulmão para aguentar os 90 minutos. E, cara, querendo ou não, a gente tá falando de um João Cruz que vem numa sequência muito positiva de gols, né? Então você ter o poder de finalização do Juliano, você ter o poder de finalização do João, e até pensando no João finalizando um pouquinho de média distância, o Juliano pisando mais dentro da área, pode ser uma dupla que funcione muito bem. E óbvio, você ainda tem a alternativa do Bruno Zapelli, que vai ficar um tempinho parado, uma situação chata ali, no tornozelo e tudo mais, mas acrescenta, agrega outras características. De qualquer forma, mais uma opção para o técnico Maurício Barbieri utilizar. Acho que o leque de ferramentas do técnico do Atlético vem aumentando cada vez mais. Isso é fundamental para a gente ter um Atlético mais competitivo. Fundamental, beleza? Tamo junto, é nóis.